37. A única fonte da verdade. Se reconhecermos o Espírito de Deus como a única fonte da verdade, não lutaremos contra a verdade onde quer que ela apareça. Caso contrário, estaremos ofendendo o Espírito de Deus, porque não se pode falar mal dos dons do Espírito sem lançar desprezo e opróbrio sobre ele. Pois bem, poderemos negar agora que os antigos jurisconsultos tiveram grande clareza de sabedoria e prudência quando estabeleceram uma ordem tão boa e uma política tão equitativa? Diremos que os filósofos eram cegos quando vemos que eles estudavam tão diligentemente os segredos da natureza e os descreveram com tanto engenho e arte em seus escritos? Diremos que os que ensinaram a arte de discutir, que é como se fala com razão, não tinham nenhuma inteligência, nenhum entendimento? Diremos que os que inventaram a medicina eram insensatos? Quanto às demais disciplinas, vamos considerá-las como loucuras? Muito ao contrário, não poderemos ler os livros escritos sobre todos esses assuntos sem nos maravilharmos, pois nos maravilharemos, visto que seremos constrangidos a reconhecer a sabedoria e a prudência neles presentes. Pois bem, assim é que não devemos considerar coisa alguma como excelente e louvável sem reconhecer que procede de Deus. De modo outro, seria uma grande ingratidão nossa, ingratidão que não se vê nos poetas pagãos, que confessam que a filosofia, as leis, o direito, a medicina e outras doutrinas são dons de Deus. Sendo, pois, assim que as pessoas que não têm outro auxílio além da natureza e têm sido tão engenhosas no entendimento das coisas terrenas e inferiores, tais exemplos devem instruir-nos sobre quanta graça o Senhor legou à natureza humana, tendo esta sido despojada do soberano bem. Não nos devemos esquecer, porém, que todas essas graças são os dons do Espírito de Deus, os quais ele distribui segundo lhe parece bem, para o benefício comum do gênero humano. Porque se mal se pode avaliar quanta ciência e quanta arte foram dadas de maneira especial por Deus aos que constituíram o tabernáculo no deserto, não é de se admirar que digamos que o conhecimento das principais coisas da vida humana nos é comunicado pelo Espírito de Deus? Se alguém levantar a objeção, como pode o Espírito de Deus fazer algo bom, como os iníquos tão distanciados de Deus? Respondo que esse argumento não é suficiente, porque quando dizemos que o Espírito só habita nos fiéis, entenda-se o Espírito de santificação pelo qual somos consagrados a Deus para sermos seus templos. Entretanto, Deus não deixa de suprir, mover e vivificar pelo poder do mesmo Espírito todas as criaturas, e isto ele faz de acordo com as qualidades próprias de cada uma, tais como por ele lhe foram dadas na criação. Ora, se o Senhor quer que os iníquos nos prestem serviço para deles aprendermos a física, a dialética e outras disciplinas, devemos fazer uso deles para que não suceda que a nossa negligência seja punida se desprezarmos os dons de Deus onde quer que os benefícios destes nos sejam oferecidos. Todavia, para que ninguém pense que o homem é muito feliz por conceder-nos que ele tem grande poder de entender as coisas inferiores que existem neste mundo corruptível, devemos igualmente notar que a faculdade de entendimento e da inteligência que lhe segue é coisa frívola e sem nenhuma importância perante Deus, quando lhe falta o firme fundamento da verdade. Porquanto é bem verdadeira a sentença de Agostinho, que o mestre das sentenças sentiu-se constrangido a aprovar.
que as graças ultranaturais dadas ao homem desde o princípio lhe são dadas após a sua queda em pecado, e assim também as graças naturais que ele subsistem foram corrompidas. Não que tenham sido ou possam ter sido contaminadas quando e como procederam de Deus, pois foram entregues puras ao homem, sendo que depois ele se corrompeu. Por isso não se atribuiu ao homem nenhum louvor.